Boa noite a todos. Mais uma vez, agradecemos a presença de todos aqui conosco, nesse momento em que daremos início a mais um episódio do programa Jesus, Kardec e Nós. É o episódio de número 27, em que tentaremos trazer algum esclarecimento sobre a doutrina espírita, trazer algum esclarecimento sobre comportamentos, sobre posturas, sempre levando em conta aquilo que o Evangelho de Jesus nos orienta para a nossa elevação moral. Meu nome é Roberto, aqui comigo nosso companheiro Fortunato, e essa noite nós vamos tratar de um tema chamado influências, ou seja, tudo aquilo que nos afetam espiritualmente e que podem atrapalhar ou auxiliar o nosso caminhar evolutivo. E para auxiliar nesse trabalho que hoje vamos desenvolver, nós trazemos um trecho de um texto da Joana de Ângeles, que foi psicografado por Divaldo Franco e que está no livro Vida Plena. E o título desse texto é Influências Espirituais. Antes de começarmos, gostaria de pedir que todos se inscrevam em nosso canal do YouTube, que conheçam as nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Deixe o seu like, o seu comentário, ativem as notificações para que todo o conteúdo que nós costumamos postar em nosso canal e em nossas redes estejam acessíveis a vocês. Então, como de costume, faremos a leitura de um trecho, um comentário, até o final desse trabalho. Então vamos lá. Esse texto que nós vamos fazer a leitura, ele começa da seguinte maneira. O ser humano é agressivo, graças ao instinto de conservação da vida. Mas a razão que o ergue ao altar da elevação moral tem por objetivo alterar-lhe a conduta combativa para labores criativos e não destrutivos. Aparentemente, a vitória tem sido da ignorância e da crueldade. Realmente, no entanto, hoje brotam já em toda parte do planeta as sementes da afeição e da solidariedade humana, contrapondo-se à perversidade e ao cinismo cruel dos maus. Não te gerem conflitos os tormentos que trazes de experiências mal-sucedidas, agora quando te voltas para a edificação da verdade na terra. E o nosso amigo Fortunato vai dar início então aos comentários. Boa noite a todos. Nós somos espíritos encarnados, também conhece que quando o espírito encarna, ele é denominado alma. O espírito desencarnado é denominado espírito apenas. Nós somos espíritos encarnados e nós estamos encarnados com um objetivo, que é a nossa evolução através das experiências do uso constante e adequado do livre-arbítrio. Nós somos expostos aos problemas, às dificuldades, às provas, para que, de posse desse dom que Deus nos deu na hora que nos transformou do mundo animal para o mundo hominal, que nos tirou da animalidade para sermos seres inteligentes, que nos tornou espíritos, certo? Nessa hora, ele nos deu o livre-arbítrio e nós temos usado esse dom com mais sentido conforme é desenvolvida a nossa inteligência. Por isso ele diz que o ser humano, ela diz, né? O ser humano é agressivo, graças ao instinto de conservação da vida. A lei de conservação, a lei de sobrevivência é lei de Deus. Você tem que ter esse instinto para que você valorize a vida e para que você tenha essa oportunidade encarnado
durante um período adequado para que você possa cumprir a sua programação. Que você, quando vem, estabelece uma programação de quais situações você vai estar exposto, para que você possa mostrar àqueles que você deve o quê? Que você mudou, que você é outra pessoa, que você não é mais a pessoa que os prejudicou, que tornou a vida deles difícil. Então, quando ele fala assim, a razão tem por objetivo alterar a conduta combativa para labores criativos e não destrutivos, é que a gente, na hora que está usando esse dom de Deus, certo? Desenvolvendo a nossa inteligência, a gente vai passar a usar aquilo que antes nós usávamos para, de maneira agressiva, para poder criar coisas úteis. Por exemplo, quando o homem passou a catar pedras lascadas no chão e passou a, com elas, cortar couro ou a cortar madeira para acender o fogo, certo? Ele está usando uma coisa que ele poderia estar usando para ser agressivo com os outros homens, de uma maneira mais inteligente, de maneira que vai servir para o seu bem-estar e o bem-estar da comunidade. Esse desenvolvimento começa lá atrás, quando a gente estava ainda na época das cavernas, nos primórdios da nossa inteligência, e vem se aprimorando ao longo do tempo, que a gente vai usando o nosso livre-arbítrio para transformar as coisas que podem ser ruins em coisas boas, certo? E aí ele fala, aparentemente a vitória tem sido da ignorância e da crueldade, porque nós somos bombardeados o tempo inteiro com informações que o jornalismo traz, que são escandalosas, que são agressivas, que são perigosas, mas poucas são as informações sobre coisas boas, mas elas existem. Então, nós olhamos aí e parece que tudo está indo de mal a pior, o que não é verdade. Nós nunca vivemos tão bem, com tanto conforto, com tanta segurança, certo? Com tanta assistência, com tanta preocupação com o bem-estar pessoal e social. Aí ela fala assim, realmente, no entanto, hoje brotam já em toda parte do planeta as sementes da afeição e da solidariedade humana, contrapondo-se à perversidade e ao cinismo cruel dos maus. A solidariedade, a compaixão, não só por mim, pela minha família, pelos que eu amo, mas por aqueles que a gente encontra na rua, toma ciência de que inundou lá na Bahia, em Minas, e se condói e contribui e manda mantimentos, manda agasalho, manda o Japão manda barracas, a Argentina se propõe a mandar gente. Isso é solidariedade, coisa que antes cada um com seus problemas. Cada país estava voltado para a sua superioridade armamentista, sua superioridade monetária, sua superioridade intelectual, e não em amparar aqueles que estavam sofrendo.
Quando teve o acidente lá que estourou a barragem de Brumadinho, veio gente de Israel para ajudar a encontrar os corpos, pessoas especializadas. Então, assim, não é um exemplo isolado, é uma coisa que vem se tornando constante, certo? A solidariedade entre os povos. Quando o pessoal que foge de uma certa região é acolhido, certo, por um outro povo e tratado de maneira adequada, de maneira calorosa, para que ele seja recepcionado com carinho, com amor, é diferente de você juntar as pessoas, colocar num cercado e dar comida e esquece das pessoas. Então, mudou muita coisa do meio do século passado para cá. A gente tem notado essa diferença muito grande na ação da humanidade como um todo. E aí ele fala assim, ela fala assim, não te gerem conflitos os tormentos que trazes de experiências mal sucedidas, agora quando te voltas para a edificação da verdade na terra. Quando a gente está tentando fazer alguma coisa boa, a gente não pode ficar preocupado se a gente foi um ordinário muito grande em outra encarnação. A gente tem que estar preocupado em ser o melhor que a gente puder ser nesta encarnação. Fazer o possível para que voltar para o plano espiritual, que todos nós voltaremos, de maneira melhor do que quando a gente veio. Se não conseguimos cumprir todo o nosso plano reencarnatório, pelo menos que a gente cumpra uma boa parte dele. Roberto. É só alguns pontos que eu queria trazer nessa questão dessa diferenciação do instinto para a razão. O próprio Kardec, quando questiona os espíritos a respeito da influência das paixões em nossas vidas, né? Paixões no sentido desses sentimentos que nos levam a cometer atos e cometer ações desmedidas, simplesmente levados pelo instinto, pela vontade, sem se preocupar com as consequências, sem se preocupar se isso vai causar algum dano a alguém. E os espíritos respondem que as paixões, elas começam a ser bem usufruídas quando nós começamos a aprender a dominá-las para sairmos do mais próximo do animal para chegarmos mais próximo do espiritual. Quanto mais a gente se utiliza da razão, como o Fortunato disse, para agir, para usar o nosso livre-arbítrio, mais nós estamos nos afastando daquele ser animalizado que nós já fomos e mais estamos nos aproximando do ser espiritualizado, que é o nosso objetivo, que é essa transformação de uma palavra que poderia ser usada para o mal, mas sendo usada para o bem, de uma atitude que poderia ferir, mas uma atitude que pode ajudar, que pode beneficiar alguém. E nisso que o Fortunato acabou de falar também, sobre o acesso que hoje nós temos às informações é muito mais amplo do que há 20, 30, 50 anos atrás, sem dúvida. Então, facilmente você abre uma página do Facebook e você tem acesso a diversas informações. Não entrando no mérito se são bem colocadas ou não, se são verdadeiras ou não, mas você tem acesso às informações. E é uma constante a gente verificar que a preferência pelas postagens, pela divulgação, pelos likes, são por aquelas notícias mais trágicas, as que trazem mais informações ruins. O que nos dá essa impressão, como o texto diz, que aparentemente a vitória é da ignorância, é da perversidade, é da crueldade. Mas, em contraponto a isso, a gente tem, como bem lembrado pelo Fortunato, alguns exemplos que ele citou, mas no geral a gente tem a humanidade trabalhando para se unir, para preservar o instinto de caridade, de apoio. E aí, dentro desse universo de redes sociais,
Recentemente eu descobri uma página, tanto no Instagram quanto no Facebook, que ela se chama Razões para Acreditar. E é interessante o trabalho que eles fazem de postar situações, às vezes corriqueiras, que nos levam a, de fato, como o nome diz, acreditar mais no bem, na humanidade. Então vai desde, olha, alguém achou uma carteira com dinheiro e fez o que pôde para encontrar e devolveu ao dono, coisas assim, até coisas grandiosas, como alguém que se propõe a doar um órgão em favor de alguém que mal conhecia. Então são exemplos que é preferível que nos afetem positivamente do que prestarmos atenção a essas questões negativas. Porque aí ele está dizendo, e aí complementando o que o Fortunato nos diz, nós já trazemos uma sequência de existências. E quanto mais a gente se aproxima da influência negativa dos fatos, mais vai despertar dentro de nós aquela sensação de coisas ruins que nós já vivemos. Quando, ao contrário, se a gente busca se aproximar daquilo que é bom, nós vamos aprender, nós vamos despertar o bem dentro de nós, e aquilo que ainda a gente não sabe vai ser a ocasião para que a gente possa aprender. Bom, continuando no texto, a Joana de Ângeles vai dizer assim: não te permitas autopunições diante de alguma falência na execução do programa do bem. Insiste, pois certamente não é fácil, mas se quiseres, obterás êxito. A libertação dos hábitos arraigados, agradáveis, porém desperdiçadores de energia, é um desafio para almas sinceras. Eleva o padrão mental no momento em que te vejas sitiado pela tristeza, arrependimento ou íntimas revoltas pelo fracasso de alguma tentativa. Persiste e repete a luta sem temor. Vencerás. Acende a luz da alegria no teu espaço mental em sombras e conta com os teus mentores espirituais que te amam e estão envolvidos com o teu progresso espiritual. Bom, então aqui complementando aquilo que a gente já disse na parte anterior, ela fala assim que para a gente não se autopunir quando a gente não consegue realizar alguma coisa que a gente se propõe no bem. O importante muitas vezes é se esforçar, tentar, se dispor a fazer, não ficar parado, choramingando ou aguardando que algo aconteça para que você se proponha a fazer o bem. O bem, ele é ativo, ele não é passivo. O nosso livre-arbítrio, como foi falado, ele é parte importante da nossa evolução. Ele é o motor da nossa evolução. Quando nos propomos, nos dispomos a executar, a participar na mudança que é necessário para que nós façamos o bem, é que nós estamos evoluindo. Então, ela fala, mas se quiseres, obterás êxito. É a vontade, é o livre-arbítrio. Mas tem que ter o quê? Perseverança. Tem que ter o equilíbrio das energias para que você não se desperdice, sabe? De maneira a não realizar nada. Concentrar em realizar alguma coisa por vez, para que todas as coisas venham a ser realizadas. O método descartiano. Dividimos o problema em pedacinhos, resolvemos cada pedacinho e todo o problema estará resolvido. A libertação dos hábitos arraigados, agradáveis, porém dissipadores de energia, é um desafio para almas sinceras. A gente viver num local de prazer, de
de coisas agradáveis, coisas maravilhosas, facilidades. Seria muito interessante, mas do que isso vai servir para a gente? A gente tem o direito de usufruir das coisas agradáveis, desde que não seja em excesso, certo? Um pouco de álcool faz bem para o organismo. Muito álcool destrói fígado, destrói musculatura, destrói a capacidade intelectual, porque vai queimando os neurônios. Então, nós temos que achar o equilíbrio. O que é adequado para a gente no uso desses gozos, certo? E ele fala: eleva o padrão mental no momento que te veja sitiado pelas tristezas, arrependimentos ou íntimas revoltas pelo fracasso de alguma tentativa. Persiste e repete a luta sem temor. Vencerás. Muitas vezes a gente quando não dá certo o que a gente quer, a gente se irrita, se prostra, fica com raiva, fica com tristezas, fica com arrependimentos de ter feito alguma coisa que deveria ter feito diferente. Pensamentos de desistência. De desequilíbrio, certo? Que fazem, às vezes, porta para a aproximação de irmãos que não gostam da gente, que nós prejudicamos no passado e eles se acham no justo direito de nos perseguir. Mas somos nós que estamos, através da lei da sintonia, dando a abertura para que eles possam se aproximar. Os espíritos podem estar do nosso lado, mas se nós não nos sintonizamos com eles, eles não têm como chegar perto da gente, nem os bons, nem os maus. Então, ela fala: eleva o padrão mental para que você mude a faixa vibratória, você altere essa paisagem mental que vai estar na sua frente. Em vez de você ver a derrota, veja a oportunidade de você recomeçar e fazer de novo. O Barão de Mauá, quando ele foi torpedeado economicamente pelos inimigos internos e externos, ele faliu. E ele se propôs o quê? A pagar todos o que ele devia. E começar de novo. Não obteve o mesmo sucesso anterior, mas ele teve a dignidade de fazer o certo. Isso para ele foi uma vitória. Por quê? Porque em outras oportunidades ele pode ter lesado os credores, desviado dinheiro, certo? Segregado posses para uso posterior e não fazer parte da massa falida, que seria a base para pagar os credores. Então, a gente levar isso como exemplo. Não importa se a gente não conseguiu fazer dar certo, começa de novo. Tem sempre um amanhã, sempre. A eternidade está pela frente. A gente vai com esforço, com exercer aquilo que a gente deseja que aconteça, desde que a gente se dedique e seja uma coisa correta de se obter também, né? Esteja de acordo com a moral e com as leis.
Aí fala assim: acende a luz da alegria no teu espaço mental em sombras e conta com os teus mentores espirituais que te amam e estão envolvidos com o teu progresso espiritual. Quando a gente vem para a encarnação, a gente tem pessoas, espíritos queridos que vêm assim nos tutoriar, nos amparar durante toda a encarnação, às vezes durante uma certa fase outra fase outro, porque eles também têm às vezes a necessidade de encarnar, enquanto num certo período eles estão apoiando, influenciando, inspirando, certo? Para que a gente possa realizar o melhor possível a nossa programação encarnatória. Mas a gente tem que colocar alegria na nossa vida. Tem muita coisa boa acontecendo com a gente. Não é só a pandemia, não é só tristeza no local de trabalho, na família. Tem coisas boas, tem as crianças nascendo, tem as gracinhas dos bebês, tem as ações, certo, de amparo, tem as frutas doces que a gente colhe, que a gente, sabe, você encontra alegria em um monte de coisa. E quando você faz isso, quando você se dispõe a ser alegre, a sua sintonia muda e você deixa de ser uma pessoa amarga, uma pessoa triste, fácil de ser influenciada pelos outros espíritos que estão nessa faixa de sintonia, para ser uma pessoa alegre, uma pessoa disposta ao trabalho, uma pessoa energizada. E aí os bons espíritos vão, os mentores, os seus anjos da guarda vão se aproximando e vão induzindo, inspirando, vão trazendo para nós em sonhos, tá? Lições que são importantes para que a gente mude o caminho que a gente está seguindo e reorientando para a programação que foi estabelecida. E só um conselho, né, se nos permite dar, para aqueles que talvez estejam nos assistindo e ouvindo a gente ler essas palavras tão sábias de Joana de Ângeles e os nossos comentários, quando a gente diz que a vida não é só tristeza, não é só decepção, não é só frustração, e de repente alguém que esteja nos assistindo possa dizer: mas a minha vida só está nesse contexto, eu não consigo enxergar porque eu estou desempregado, porque minha família está com dificuldade ou me aconteceu algo difícil. Mas dentro daquilo que o Fortunato acabou de dizer, que a Joana de Ângeles nos ensina, até mesmo a mão amiga que te estende algum apoio nesse momento é a prova do que está dito aqui, de que nós somos acompanhados por mentores que nos amam, por espíritos amigos que se comprometeram com a gente do momento da nossa programação encarnatória a nos auxiliar, desde que a gente dê abertura para isso. Então, a dificuldade que eventualmente se coloca nos nossos caminhos é a oportunidade de aprendizado. E a mão amiga que Deus provê, que os bons espíritos provêm para nos auxiliar, é a prova de que não estamos abandonados, de que existe a esperança para que a gente possa aprender com aquela situação e ressurgir ainda melhor, ainda mais forte, ainda mais amoroso com relação a essas questões. E aí a Joana de Ângeles vai dizer um trecho muito importante que nos ensina bastante, que fala assim: tens o direito de errar, embora não devas. Considera, porém, que as tuas dificuldades íntimas abrem um campo vibratório para que a tua mente seja golpeada por outras mentes que te detestam.
e porque são insistentes, sutis, insaciáveis, logram dominar-te, dando-te a impressão de serem tais ocorrências más geradas pela tua própria natureza, de forma que não te sintas ou não queiras a ajuda de outrem, encarnado ou desencarnado, porque o ego, nesse momento, alucina. Quer falar alguma coisa, Fortunato, sobre isso? Então, como a gente estava falando, a nossa frequência mental, a nossa frequência espiritual, a nossa sintonia. Quando nós nos equivocamos, quando nós cometemos os erros, apesar da gente não dever errar, é consequência de tentar fazer alguma coisa. Às vezes você toma a decisão errada. Se você sentar na beira do caminho e ficar chorando, não vai resolver nada. Mas se você se dispõe a usar aquilo como experiência e você vai, a partir daí, tomar um caminho diferente, tomar atitudes diferentes, tomar decisões diferentes, você usou aquela experiência usando a sua inteligência para encontrar uma nova solução. E aí, se você não faz isso, você não acende a luz da alegria, você fica num desespero, fica na tristeza, fica no desequilíbrio, você atrai esses espíritos, como diz aqui, que te detestam, porque são insistentes, eles estão lá o tempo inteiro aguardando que você dê uma brecha para eles. Eles são sutis, porque eles não são como os filmes do exorcista, vêm e tomam o seu corpo. Não, eles vêm e vão te influenciando, vão sugerindo ideias dentro da sua audição espiritual e vão colocando mensagens que vão te desequilibrando, vão se afastando dos amigos, vão te aproximando de gente que não vai te fazer bem, que vai te desviando do caminho que você deveria estar traçando. Eles são insaciáveis, porque eles não adianta só ver o teu sofrimento, eles querem te ver derrotado por completo, certo? Para que eles possam se achar justiçados, porque eles não acham que estão fazendo vingança, eles acham que eles estão fazendo justiça. E eles obtêm êxito em dominar-te. Vai aos poucos, até que você não tem mais a capacidade do uso do livre-arbítrio. Você está entregue à influência daqueles irmãos, encarnados e desencarnados. Não é só espírito desencarnado, não. Tem espírito encarnado que faz a mesma coisa, certo? Pessoas que têm a índole má, certo? Que não conhecem o amor, que não tiveram a oportunidade e que são, às vezes sem que você saiba, teus inimigos, eles podem maquinar para que você seja prejudicado de alguma maneira e você caia em desespero, caia em tristeza e talvez chegue a tentar o suicídio, que seria um erro completo, porque o suicídio é injustificável. Como a gente disse, aprender com o erro e tentar de novo. Deus nos deu a vida hoje e a eternidade pela frente, a vida encarnada e a eternidade como espírito pela frente, para que nós aprendamos e vençamos essas dificuldades. Falando desse ponto que o Fortunato citou, a respeito da influência
desses irmãos menos esclarecidos sobre nós, e que ele fala a respeito da sutileza, né? Que eles são sutis ao trazer algum tipo de influência. Eu me recordo agora de uma obra de André Luiz, em que ele questiona o instrutor que estava auxiliando na tarefa de aprendizado a respeito de obsessão, a respeito dessas influências, e o instrutor dá uma lição muito interessante. Ele diz assim, que os espíritos que influenciam negativamente os encarnados, eles não colocam na mente dos encarnados ideias que já não sejam familiares a eles próprios. Então, aquela pessoa que já tem dentro de si a avareza, é esse elemento que será utilizado para desestabilizar o seu caminho. Se ele já tem a posse, o ciúme, é esse elemento que vai ser utilizado. Então, essa é mais uma forma para que a gente se previna dessa influência negativa, fazendo uma blindagem no nosso campo mental através de um bom conteúdo dentro de nós, para que dentro de nós só possa ser encontrado uma bagagem espiritual boa, para que a gente vá aos poucos eliminando esses vícios, essas paixões, que possam ser utilizados contra nós mesmos no momento de influência. Por isso que nós voltamos a dizer, aquilo que nós comentamos no começo, a respeito de observar as notícias boas que existem ao nosso redor, observar as coisas abençoadas que a nossa vida carrega e não focar apenas naquilo que é negativo, não focar apenas naquilo que é destrutivo. Até mesmo em relação às nossas capacidades, não ficar observando e apontando apenas aquilo que a gente ainda não aprendeu, apenas coisas que a gente ainda não conseguiu fazer. É um processo, é um aprendizado contínuo. Não se desesperar por aquilo que você ainda não sabe, mas valorizar e ser feliz por aquilo que você já aprendeu, por todas as conquistas que você já obteve. Ser humilde, certo? Para reconhecer que você tem que se melhorar, que tem que usar a experiência infeliz como base para tomar decisões melhores, certo? E não bradar contra os céus, gritar contra a Deus e todo mundo, para que você está sendo injustiçado. Você tomou decisões erradas, equivocadas, começa de novo, faz o certo, assume a responsabilidade. Só assim vai melhorar. Exato. E para a gente finalizar, o último trecho desse texto, a Joana de Ângeles nos ensina da seguinte maneira: reage e recompõe-te, alma querida, certa do triunfo da tua imortalidade. Até Jesus experimentou a incidência da perseguição dos maus, influenciados pelos espíritos aliciadores de obsessões inomináveis. Na aparência, eles triunfaram na tarde da crucificação. Sem ela, no entanto, não teria ocorrido a ressurreição gloriosa e com essa permanente mensagem de amor do abandonado na cruz, na sinfonia poderosa do triunfador. És o que te permita ser mentalmente, ainda mais nesses dias calamitosos, em que tudo conspira em favor do pessimismo, da revolta e da insegurança. Para a gente analisar a nossa vida, os nossos atos, as nossas decisões, sob a luz do Evangelho, sob a luz da moral, sob a luz da nossa inteligência, certo? Para que a gente reaja, se reabasteça dessas energias necessárias para retomar o caminho, sintonizando com os bons espíritos,
sintonizando com os mentores espirituais, certo? E ficar ciente de que a vida é uma sequência de provas. Você vai passar por uma e vai enfrentar outra. Vai passar por uma e vai enfrentar outra. Por quê? Porque é o importante para o nosso desenvolvimento. A gente está sendo colocado face à oportunidade de ajudar ao próximo, se ajudando também, como consequência desses atos. A gente é colocado face a atos equivocados, atos criminosos, e a oportunidade de recusar, de se retirar desses tipos de companhia e de ação. A oportunidade de redirecionar os espíritos que nos são colocados sob nossa responsabilidade como parte da família, que nós podemos ter trazido lá atrás como pessoas que foram desencaminhadas, pessoas que foram lesadas, trazer nesta oportunidade o amor, o carinho, a abnegação, certo? E a dedicação para que aquele espírito seja o melhor que ele puder ser. Ensinando a moral, ensinando para ele o que é o certo e o errado, o direito de propriedade, o que é o livre-arbítrio, o que são as consequências dos atos e como, através das consequências, nós vamos aprendendo e refazendo a nossa experiência. E eu queria aproveitar esse último trecho que está dito aqui, né? És o que te permitas mentalmente, ainda mais nesses dias calamitosos. Muita gente está entrando em desespero, em desequilíbrio, sendo presa fácil de irmãozinhos menos felizes. Por quê? Porque fica ligado nas coisas terríveis que têm acontecido. É pandemia, é enchente, é ataque de gafanhoto, parece que é o apocalipse. Mas, na verdade, é coisa da natureza. A pandemia vai passar, a enchente vai baixar e as coisas vão melhorar. O importante é a gente seguir vibrando a favor de todos aqueles que estão sofrendo, vibrando a favor de todos aqueles que estão passando pelas dificuldades da sua saúde, vibrando a favor de todos aqueles que se encontram refazendo a sua plantação após a passagem desse desastre natural, que é um ataque de gafanhoto ou uma enchente. Vibrar para que a gente possa estar sintonizado com o Mestre Jesus. Sabe, muita gente coloca Jesus, Deus, lá no infinito, longe de si, e Ele é nosso irmão, merece a nossa deferência como um espírito mais elevado que a gente já conheceu, o mais próximo de Deus que a gente tem notícia aqui na Terra. E aí nós não podemos esquecer que Ele é nosso irmão, Ele está sempre presente na nossa vida, desde que a gente esteja sintonizado, a gente esteja pronto. Ele é companheiro da nossa eternidade, sabe? Esse amor, como disse ali, que parece que o dia da crucificação foi uma vitória. Na verdade, foi um momento em que
houve muita tristeza por causa do quê? Das escolhas erradas das pessoas, mas sem isso, sem essa tristeza, não ficaria tão marcante e não teria sido possível a reencarnação, a ressurgir, né? Ressurgir, a materialização do corpo dele novamente, através do fenômeno da materialização, para ele poder continuar dando testemunho de que a alma, após a morte, se torna espírito e continua viva. A doutrina espírita é uma doutrina consoladora, porque a gente passa a não ter mais o limite da morte. Não é o julgamento final, após a morte, desde o Anubis até São Pedro, dizendo se você vai para o céu ou para o inferno. Não é esse o caso, certo? Nós, através do conhecimento da doutrina, compreendemos que nós temos o quê? A eternidade pela frente. Não temos que ter desespero. Se as coisas não estão dando certo agora, nos esforcemos para que as coisas fiquem melhores. Vamos fazer a nossa parte e o resto deixar na mão de Deus, que Ele, como Pai amoroso, sempre nos abençoa, nos designando o caminho que nós devemos tomar. Muito bem. Então, com essa mensagem de amor que a gente tenta passar para todos, a gente agradece a todos vocês que estiveram com a gente até esse momento, assistindo a esse vídeo que nós produzimos com bastante carinho. Pedimos mais uma vez que se inscrevam em nossas redes sociais, em nosso canal do YouTube, compartilhem com seus amigos, com seus familiares, comentem, tragam dúvidas se elas surgirem, para que nos próximos vídeos a gente possa buscar esclarecer dentro daquilo que nos seja possível, com aquilo que nós já estudamos e nos debruçamos sobre a doutrina. Muito obrigado mais uma vez por todos que estiveram conosco. Que Jesus abençoe grandemente a sua família. Que Deus nos permita estar aqui novamente na semana que vem com mais um episódio. Muito obrigado. Tenha uma boa noite.